Bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história, gente, do nosso mundo gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quer ver as nossas outras histórias, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo para você acompanhar todas as histórias. Tem também meu Instagram, @DaniDelano, segue a gente lá. Tem o link do meu livro que você pode também comprar e ajudar a gente aí a fazer o nosso Natal solidário. Bom, simbora aí para a história de hoje. Dani, finalmente estou escrevendo uma história. Estou muito ansiosa para ouvi-la contada por você. Sou sua fã. Começo as minhas manhãs ouvindo suas histórias e preparando meu café. Você é como uma mãezona para nós e adoro seus conselhos. Um beijo, minha linda. Bom, meu nome é Alice, tenho 30 anos e sou cantora de ópera. Devido aos meus estudos, já morei e trabalhei em vários países diferentes. Nesse meio de trabalho, temos várias opções de contrato, de como levar a vida. Você não precisa ser uma estrela para ser uma boa profissional nessa área. Além do mais, se destacar em casas de óperas e teatros que consideramos casas A, onde estrelas como Plácido Domingos e Pavarotti cantaram, depende muito de contratos e investimentos. Eu acho que é a primeira cantora de ópera que nós temos aqui no canal, hein? Bom, Dani, eu nunca tive os tais contatos até hoje e segui minha vida fazendo pequenos concertos, shows, eventos, casamentos, cruzeiros, festivais regionais. Essa é uma vida que te cobra muito, pois o investimento para manter a técnica e saúde vocal são bem elevados. Nossa vida é exatamente igual a de atletas, sem tirar nem pôr. Expliquei um pouco da minha profissão, pois minhas histórias amorosas são relacionadas diretamente à minha profissão. E vou precisar da opinião de você e das suas leitoras. Bom, ela trocou todos os nomes, tá? Sou do interior do Nordeste. Aos 15 anos me apaixonei pela música clássica e comecei a fazer aulas de canto. Aos 16 anos, minha família se mudou para a capital do meu estado e eu comecei a ter aulas com profissionais capacitados. Aos 17, participei de uma competição onde conheci um professor de canto erudita que era referência no Brasil. O mesmo trabalhou em casas tipo A, sonho de todo aspirante profissional. E teve uma carreira admirável internacionalmente. Aos 18 anos eu me mudei para a cidade desse professor para ser educada pelo mesmo e comecei uma faculdade de música. Aos 25 eu ganhei uma bolsa de mestrado em performance vocal e fui morar nos Estados Unidos. Eu falo 3 línguas fluentemente e 2 intermediárias, pois cantamos em várias línguas. Amo viajar e conhecer culturas. Sou muito reservada e gosto da minha companhia. Essa vida de constantes mudanças faz com que você se desprenda dos laços familiares e de amizades e te faz aproveitar um momento único num lugar onde há muitas pessoas diferentes. Esse é um resumo da trajetória do meu sonho e os caminhos que eu trilhei por conta dele. Ato 1. Dos meus 19 aos 26 anos, eu namorei um artista. Vou chamá-lo de Dom José. Ele foi meu primeiro namorado. Fui muito apaixonada por ele, mas foi um amor imaturo. Ele era um excelente artista, mas uma pessoa muito difícil de conviver e um homem muito lerdo. Ele não sabia lidar com o dinheiro e era extremamente mão de vaca. Terminamos de uma maneira bem tóxica, pois ele não aceitou e tornou minha vida muito difícil por 6 meses, pois morávamos juntos fora do país. Assim que terminei com Dom José, me envolvi com Dom Giovanni. Eu já o conhecia antes do meu término e ele me apoiou muito, além de ter sido muito perseguido por Dom José, que acreditava que eu estava traindo ele. Dom Giovanni foi muito bom para mim por um tempo, mas não nos falamos mais hoje, pois ele se apaixonou por mim e eu não quis nada sério com ele. Só nos envolvemos, mas não quis levar nada além disso.
Na verdade, o real motivo dele não falar comigo tem um nome. Bom, o nome Rodolfo. Agora eu vou voltar ao tempo para encaixar Rodolfo nessa história. Rodolfo é nada mais, nada menos uma estrela no mundo da ópera. Sim, ele é famoso, apesar de jovem, ele só canta em casas A. Lembra que ela explicou lá no início, né? A casa A. Ele é uma referência e um orgulho para o nosso meio de artistas brasileiros. Rodolfo, além de tudo, é um querido e adorado por todos. É muito acessível e humilde. Todos o admiram como uma pessoa e profissional, inclusive eu. Eu ouvi falar de Rodolfo pela primeira vez quando eu tinha 19 anos. Ele mesmo muito jovem já estava se destacando no meio operístico. Lembro-me do meu professor comentando sobre ele e que ele faria uma linda carreira. Quando vi as fotos dele no anúncio do jornal, senti um sorriso no meu rosto. Eu gostei da figura dele. Naquele instante, era um misto de admiração e respeito. Bom, a vida seguiu e comecei a namorar Dom José. Me formei, me mudei e sempre ouvi uma notícia ou outra de Rodolfo e suas conquistas. Eu nunca tive coragem de ir falar com ele ou adicioná-lo no Facebook para acompanhá-lo mais de perto. Afinal, eu namorava Dom José, que era extremamente ciumento. Os anos se passaram até que um belo dia eu abri meu Facebook e vi uma solicitação de amizade, nada mais, nada menos do que do próprio Rodolfo. Eu fiquei perplexa, borboletas no estômago. Decidi então falar com ele e agradecer pelo convite. Disse que eu admirava muito como profissional e que seria um prazer tê-lo como amigo no meu Face. Conversamos um pouco e ele foi adorável. Criei muita expectativa sobre ele. Se eu já tinha um crush antes, agora então esse crush estava consolidado. Lembrando que nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Nessa época ele morava na Europa e eu nos Estados Unidos. Ele sabia que eu namorava Dom José e ele também começou a namorar nessa época. No período que terminei com o Dom José, iniciei uma relação de amizade com o Dom Giovanni. Passamos muito tempo juntos, pois fazíamos o mesmo mestrado e trabalhávamos juntos fora do horário da faculdade. Contei a ele meu crush por Rodolfo e de que um dia eu iria conhecê-lo, pelo menos no palco. Mas um tempo se passou. Eu não falava com o Rodolfo com frequência, somente quando ele vinha falar comigo. Me relacionei com o Dom Giovanni, que no início se mostrava compreensivo, se tornou extremamente ciumento e possessivo. Conversamos e decidimos que iríamos continuar amigos e ele, muito sonso, disse que tudo bem, só que não. Em 2018, quando eu tinha 27 anos e já com o diploma na mão, me programei para uma série de audições nos Estados Unidos. Audições, gente, são testes para elencos, festivais. Geralmente acontece no período do final do ano nos Estados Unidos. Por volta de 4 meses antes da temporada de audições, Rodolfo voltou a falar comigo e se demonstrou muito interessado em mim. Trocamos o WhatsApp e começamos a abrir o jogo, dizendo que tínhamos atração pelo outro. Ele tinha ficado solteiro há pouco tempo e não vou mentir, né? Foi nesse período que conversei com o Dom Giovanni sobre a gente ficar só amigo. Eu realmente não o amava, eu estava com ele só por comodidade. Mal podia acreditar que Rodolfo também tinha um crush em mim. E o melhor estava por vir. Eu iria fazer audições por 1 mês em Nova York e ele também estaria lá trabalhando numa casa A. Combinamos então que nos conheceríamos. E eu estava radiante. Ele me fez me sentir uma menina. Mas aí aconteceu uma sequência de burradas. Prestem atenção. Dom Giovanni também faria audições em Nova York. E eu, idiota, perguntei à minha amiga se ela também poderia hospedá-lo em seu apartamento, pois sei como é caro a estadia em Nova York. A segunda burrada, sinal que daria merda, foi o dia que Dom Giovanni viu uma mensagem comprometedora do Rodolfo no meu celular. E foi ali que eu vi a real personalidade de Giovanni. Ele ainda gostava de mim, se demonstrou extremamente possessivo e ciumento, mas ele não tinha mais nada comigo.
Como trabalhávamos juntos, ele meio que me manipulava e me controlava. Sempre me levava para casa e me chamava para sair. Hoje eu entendo que ele nunca havia aceitado o nosso término e que ele tinha esperança da gente reatar. Dom Giovanni não engoliu a desculpa que eu dei sobre Rodolfo. Eu não abri o jogo, pois eu tinha medo de um escândalo. Meu término com Dom José, foi bem escandaloso e ele me expôs muito. Invadiu minhas contas, falou mal de mim no meio profissional. Para vocês terem uma ideia, até nudes meu ele mandou para outras pessoas. E eu temia que algo assim acontecesse também com o Giovanni. Naquela época eu era muito boba e as pessoas me faziam de gato e sapato. Eu decidi manter meu segredo de que me encontraria com Rodolfo. Eu e Dom Giovanni viajamos para Nova York, nos hospedamos no apartamento da minha amiga. Eu nunca vou me perdoar por não ter ido sozinha para Nova York. Eu tive que negar alguns convites de Rodolfo para sair à noite com a desculpa que eu teria uma audição cedo no outro dia. Mas, na verdade, as desculpas eram porque eu não conseguia despistar Giovanni. E, além do mais, estávamos no apartamento da minha amiga e eu temia que ele fizesse alguma cena. Como eu fui burra. Até hoje eu me arrependo de tê-lo ajudado com essa hospedagem. Rodolfo também tinha uma agenda cheia, com muitos ensaios. Combinamos um horário ao final da tarde no ponto turístico de Nova York, após o ensaio dele e após minha audição. Eu estava nervosa, eu não acreditava que estaria conhecendo pessoalmente o famoso Rodolfo, meu maior crush há 8 anos. Dani, eu me lembro como se fosse hoje. Desci na estação combinada, fui até o nosso ponto de encontro. Chegamos lá praticamente no mesmo tempo. Quando nos vimos, o mundo parou. Não vi mais a multidão à minha volta. Eu não escutei mais o ruído caótico do trânsito de Manhattan. As luzes dos holofotes se ofuscaram quando ele abriu aquele sorriso e disse: "Eu não acredito." Eu também não estava acreditando. Finalmente aquele momento tinha chegado. Nos abraçamos e entramos num café. Ficamos ali por 2 horas conversando e combinamos de nos ver em 2 dias. Saímos dali, nos despedimos com um abraço e eu voltei de metrô com o sorriso que ele havia me dado estampado no rosto. Bom, não nos beijamos naquela noite. Dani, eu não sei se você vai entender. Você já conheceu alguém que te fez não saber como agir? Acho que já. Acho que todo mundo, né, gente? Eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Eu queria que ele me conhecesse primeiro. Eu não queria dar a impressão de que eu só queria uma aventura com ele. Geralmente eu sou bem decidida e segura. Mas ele mexia comigo de um jeito que me fazia pensar que não podia dar nenhum close errado. Voltei para casa. Dom Giovanni já tinha chegado das audições. Conversamos normalmente, ele perguntou o que eu tinha feito depois da audição, desconversei e ficou por isso. Lembrando que ela não namorava mais esse Giovanni, tá, gente? Chegou o dia que eu saí pela segunda vez com o Rodolfo. Era véspera de Halloween. A cidade estava decorada para o Natal. Fui até o teatro para encontrá-lo após o ensaio e jantamos no restaurante próximo. Após o jantar, andamos pelo Lincoln Center e admiramos a beleza da fachada do teatro, que já estava decorado para o Natal e com as folhas de outono no chão. Foi ali que demos nosso primeiro beijo. Dani do céu, eu estava tão tensa, eu esqueci até como beijava. Foi mágico. Depois dali, fomos para o apartamento dele, bebemos um vinho e conversamos. Nesse momento, meu celular não parava de tocar. Giovanni me ligando desesperadamente. Fiquei morrendo de vergonha e pedi licença para atender. Giovanni aos prantos do outro lado da linha, dizendo que sabia que eu estava com Rodolfo. Aí começou meu inferno. Eu fiquei tensa de Giovanni fazer alguma cena na casa da minha amiga e eu disse que estava voltando e conversaria com ele quando eu chegasse. Acho que Rodolfo percebeu, mas mesmo assim continuamos conversando. O clima esquentou e fomos para o quarto. Nesse momento aconteceu algo que eu gostaria de entender até hoje. Quando estávamos nos beijando e nos amassando, de repente ele parou. Ainda estávamos de roupa e nem chegamos às preliminares. Ele se deitou ao meu lado e pediu para que eu dormisse lá.
Eu disse que aquela noite eu não poderia, que eu teria uma audição cedo na manhã seguinte. Mas na verdade eu estava com medo do Giovanni fazer alguma cena na casa da minha amiga. Como ainda teríamos um mês em Nova York, eu fui destinada a voltar para o apartamento naquela noite e contar a Giovanni toda a verdade para que ele me deixasse em paz. E foi o que eu fiz. Giovanni estava transtornado em casa. Contei a verdade, ele saiu da casa da minha amiga e assim eu estava livre. Rodolfo e eu fomos numa cafeteria no dia seguinte e foi aí que meu mundo caiu. Rodolfo recebe uma ligação do seu agente no meio do nosso encontro, dizendo que ele deveria fazer uma viagem urgente para resolver o status de visto na Europa. Só que essa viagem ia durar 10 dias e ele embarcaria na manhã do dia seguinte. Naquele dia estávamos tomando café e ele abalado com a viagem de última hora. Teve que retornar para o apartamento para arrumar as coisas. Enquanto eu estava no trem, ele me ligou e agradeceu pelos momentos que passamos juntos, que adorou me conhecer e que desejava o melhor para mim. Ele estava se despedindo de mim como se a gente não fosse se ver mais. Os 10 dias passaram e ele retornou. Ainda me restavam poucos dias em Nova York e logo entrei em contato com ele para deixar claro que eu ainda estava lá. Ele já não estava o mesmo comigo e percebi que ele não me chamou para sair. Dani, eu chorei tanto, pois eu não entendi o porquê do choro. Eu tinha acabado de conhecê-lo, mas é que ela criou muita expectativa naquilo, né? Isso tudo, gente, foi no final de 2018 e nunca mais nos vimos pessoalmente. Eu ainda gosto dele, até hoje, e nunca falei a verdade, sabe? Bom, Dani, eu não sei porquê, mas acho que tem o dedo do Giovanni nessa história. Rodolfo nitidamente se afastou de mim e até então ele estava super interessado. O pior foi que nunca a gente nem transou. Ou eu pelo menos entenderia se ele sumisse depois disso, pois sei lá, né? Ele poderia não ter gostado. Mas até hoje é um mistério. O pior de tudo é que até hoje eu gosto dele. Já me relacionei com outros homens e na verdade estou me relacionando agora com um homem 13 anos mais velho que eu. É um relacionamento tranquilo, seguro. Vou chamá-lo de Alfredo. Hoje vejo que paixão não é metade do que devemos considerar para se ter um relacionamento sério com alguém. Alfredo não é artista, mas é um homem muito bem sucedido aqui no Brasil. Entretanto, Dani, tem outro cara bem apaixonado por mim. Eu conheci ele numas lives no Instagram. Vou chamá-lo de Coline. Passamos a conversar bastante o ano passado, quando eu e Alfredo demos um tempo. Fiquei com Coline, gostei dele, como também gosto de Alfredo. Eu não quis ter nada com ele, pois eu o conheço há pouco tempo. E também porque sei que ele está iniciando a carreira dele fora do Brasil. E vai conhecer muita coisa ainda. Ele vive me mandando flores, está iniciando uma carreira de sucesso na Europa. E mesmo assim continua me enviando flores. Eu penso em mim e como seria bom para minha carreira ficar com ele. Mas aí eu percebo que depois de Rodolfo eu não gostei de ninguém de verdade. Penso que tipo de relacionamento vai trazer mais frutos e menos prejuízos para minha vida. Sabe, Dani, quando a gente sofre na mão de homens, das duas uma. Ou viramos eternas reféns dele, ou nos colocamos em primeiro lugar e passamos a ser consideradas frias e calculistas e interesseiras. Alfredo não me sustenta, não moramos juntos, mas ele me proporciona passeios e lazeres de quem já tem uma carreira estabilizada há anos. Nosso sexo é mais ou menos. Às vezes eu acho que ele não se atrai por mim. Várias vezes já vi ele vendo pornografia, mas o apetite sexual dele é pouco considerado com o meu. Me sinto duplamente rejeitada. Aquela vez com Rodolfo e hoje constantemente por Alfredo, pois sempre sou eu quem toma a iniciativa. Coline, por outro lado, é louco por mim, e o sexo é a melhor parte com ele. Também temos assuntos em comuns. É óbvio que Alfredo não sabe de Coline, Coline não sabe de Alfredo. Eu moro sozinha no Brasil e atualmente, por conta, do corona, Alfredo mora na capital e Coline foi para a Europa há alguns meses. Ainda nos falamos quase que diariamente. Sinto que ainda amo a ilusão que eu criei de Rodolfo,
e dos dias de conto de fadas que vivemos naquela cidade encantadora. Eu tenho vergonha de me abrir com ele e falar que ele não foi um caso qualquer, sabe? Só para botar um ponto final nisso. Eu sou uma mulher muito vaidosa e comunicativa. Eu nunca tive dificuldade de conhecer pessoas e não fico solteira. Eu sempre tenho alguém na minha fila. Bom, essa é uma das minhas histórias. Quero também escrever a história de como conheci Alfredo, que é uma história, uma mistura de uma linda mulher com casos de Sugar Daddy. Sugar Daddy. Bom, gente, eu aguardo a opinião de vocês. O que eu devo fazer para me libertar dessa paixão por Rodolfo? Eu não aguento mais me envolver com homens incríveis e não me entregar por inteira. Calma que esse vídeo não acabou, tá, gente? Que ela contou lá a outra parte, que é a paixão dela com Alfredo. Mas vamos lá. Olha, amiga, eu acho assim, tudo que é mal acabado é uma merda pra vida da gente. Porque aquilo ali fica na sua cabeça o tempo inteiro. Tipo, você acha que tava tudo bem com o Rodolfo, aí de repente ele fez uma viagem pra Europa e voltou diferente, né? Pode ter certeza que alguma coisa aconteceu ali e eu não acho que foi por causa do seu ex, não, tá? Mas de repente ele tem alguém, ele não quis te contar, alguma coisa aconteceu. Então assim, se for pra você tirar da sua cabeça, vocês não conversam, você não tem lá o Facebook ou deve ter o WhatsApp, não sei. Aí chega e fala, sabe, tudo que você sente. E se ele simplesmente falar assim, olha, foi uma questão de momento, foi uma coisa que aconteceu ali, pelo menos você desencana, né? Porque às vezes a gente tenta achar um monte de desculpa. Ah, ele não quis mais nada comigo, mas foi por causa do cara. O cara deve ter falado alguma coisa pra ele. Então você meio que aí você bota assim, nossa, era pra eu estar com ele, mas se fosse fulano, isso não teria acontecido. Eu já acho o contrário. Era pra estar com ele, mas se não está é porque não era, né? Porque se ele gostasse realmente de você, né? Claro, vocês estavam se conhecendo, as coisas estavam iniciando. Mas se ele realmente gostasse de você, se ele quisesse realmente levar isso pra frente, com certeza ele teria te procurado, né? E já se passou tanto tempo também e ele nunca mais procurou. Então não acredita assim que seu ex... Pode até ser que o ex tenha falado alguma coisa ou tenha chegado no ouvido dele, mas eu não acredito que seja por isso, né, que ele parou de falar com você. Mas se você, né, continua guardando aquilo tudo, achando que, nossa, eu não sou feliz por causa de Rodolfo, vai lá, abre seu coração e não interessa o que ele vai te responder, né? De repente ele fala, ah, realmente não dá, sei lá, vai que ele tinha alguém também, você não sabia. A gente não sabe de todas as coisas, a gente não sabe o que acontece com as pessoas, né? E pelo menos você desencana aí dessa paixonite aí, vai ser feliz, né? Igual você falou, tantos homens incríveis aí, você não consegue se entregar por inteira porque você botou na sua cabeça que tinha uma relação que ficou lá atrás, que poderia ter dado certo, mas não deu, né? Então eu faria isso, pelo menos pra mim, não sei vocês. O que vocês fariam, gente? Pra desencargo de consciência eu faria isso, tá? Bom, aí ela conta agora a história dela com Alfredo. Vamos lá pra essa parte da história agora. Bom, gente, vim aqui contar a minha história com Alfredo e nesse mesmo tempo meu envolvimento com Colline. Como já contei anteriormente um pouco sobre eles, vou partir direto como começou a história com Alfredo. Como eu contei anteriormente, minha vida como artista me leva a viajar e estar em lugares e contato com línguas e culturas diferentes. Na volta de uma viagem de férias na casa dos meus pais, após 2 anos sem vê-los, passei uma situação engraçada no aeroporto, quando ia despachar minha mala. O atendente queria de toda maneira despachar minha mala de mão e me fazer pagar por isso, alegando que a mala não tinha o tamanho adequado para ser mala de mão. Como já sou macaca velha de aeroporto, bati o pé e falei que eu iria com ela e que ninguém ia me impedir, pois alguns dias atrás viajei com a mesma mala e não me falaram nada. O agente do aeroporto disse que eu seria barrada pela segurança e que eu iria ter que voltar, pegar a fila para despachá-la, e eu só disse, ok, vou pagar para ver. Passei pela segurança de bagagens e adivinho, ninguém falou nada. Assim passei tranquilamente pela segurança, me dirigi ao portão de embarque e foi aí que eu escutei. E aí, conseguiu passar com a sua mala? Era Alfredo.
Ele estava atrás de mim na fila do despacho e ouviu toda a história. Demos risadas sobre o ocorrido e começamos a conversar. Ele me perguntou se eu era atleta, pois tenho um porte atlético e viajo sempre com roupas confortáveis, estilo academia. Eu disse que eu era cantora e ele disse que não conhecia nada desse estilo. E foi aí que abri a mala de mão que o moço queria despachar, peguei um cartão profissional com meu contato, o endereço do site, entreguei e disse: vai no meu site e assiste alguma coisa. Ele guardou o cartão na carteira e me deu um cartão profissional dele também. Joguei de qualquer jeito na minha bolsa e me despedi, indo para o meu portão de embarque. Detalhe, estávamos os dois indo para São Paulo, mas para aeroportos diferentes. Quando cheguei em São Paulo, logo me dirigi à cidade do interior onde tenho meus parentes. Iria permanecer ali pelos próximos 2 meses e meio, por causa da renovação do meu visto e do passaporte que eu faria em São Paulo. Uma semana se passou desde que eu e Alfredo havíamos nos conhecido e eu nem lembrava dele do acontecido. Após uma semana recebi uma solicitação no Instagram e era Alfredo. Fui falar com ele no privado e passamos horas conversando. Fiquei sabendo que ele era 13 anos mais velho do que eu, tinha um emprego com um cargo muito bom e estava se divorciando. Dani continuamos conversando por mensagem e então ele falou: eu poderia ir até aí te ver? A cidade que eu estava era 3 horas da capital. Falei que sim, mas que ele teria que ficar num hotel, pois eu ainda estava o conhecendo. Ele topou e programamos um dia para ele vir. Eu nem queria que ele me pegasse em casa, pois tinha medo de entrar no carro de alguém desconhecido. Avisei os meus parentes e compartilhei minha localização com eles para saberem que eu estava no lugar combinado. Inclusive, avisei a Alfredo que eu estava fazendo isso e ele riu muito. Mas sem brincadeira, gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para nos preservar. E eu acho que você está certa, Alice. Dani, eu estava fatal naquela noite. Quando saí do apartamento, vi um baita carrão parado na frente do prédio. Ele estava ao lado de fora com um buquê de rosas. Eu nunca havia sido tratada daquele jeito. O meu ex, José, com quem namorei por 6 anos, uma vez me fez dividir uma conta do motel de R$30. Por aí vocês veem o nível que eu estava acostumada. Tivemos uma noite incrível. Ele pagou a conta e acabou rolando. Foi ótimo. Saímos nas 3 noites seguidas e depois ele voltou para a capital, já programando que viria em 2 semanas me visitar se eu quisesse. Vou resumir o que foram esses 2 meses aqui no Brasil com ele. Ele pagou um hotel para mim ao lado do consulado que eu faria entrevista, me levou para uma viagem de 4 dias em Campos do Jordão, me apresentou para a família toda dele no aniversário de um parente, ia na minha cidade a cada 2 semanas, me levou no aeroporto no dia da minha partida e comprou uma passagem para me visitar depois de 1 mês de eu ter chegado na Europa. Eu viajei no final de outubro para a Europa e no final de novembro ele foi passar 10 dias comigo. Viajamos, conhecemos alguns lugares e foi ótimo. Ele me deu uma joia quando me levou para jantar. Quando ele soube que eu passaria o Natal e o Ano Novo sozinho, ele comprou uma outra passagem e passou essas datas comigo. Ou seja, uma baita demonstração de interesse. Mas então, lembra que eu falei que ele estava se divorciando? Ele realmente estava, até me mostrou os papéis. Mas eu não sei porque eu sempre fiquei com o pé atrás com ele. Eu achava que ele poderia do nada querer voltar para ex. Fiquei sabendo que eu fui um analgésico para a separação dele. Ele falava tanto da ex, que ela não valorizava, que era desagradável, que eu acabei achando que ele só estava comigo para esquecê-la. Então, não coloquei muita expectativa. Detalhe, ela também era artista, mas de outro ramo. Decidi ficar curtindo até quando desse, já que eu iria embora para a Europa. Deixei as coisas leves, falei com ele que não precisávamos falar sobre namoro ou rótulos. Pois é, meninas, ele passou a virada de 2019 para 2020 comigo e 2 dias depois ele retornou ao Brasil. Ficamos conversando de boa, pois eu tinha uma viagem ao Brasil programada para abril. Eis que veio a pandemia e mudou todos os meus planos. Voltei para o Brasil em março e aqui estou até hoje.
Como falo línguas, consegui um trabalho nesse ramo e trabalho de casa. Voltei para o interior de São Paulo e decidi ficar aqui, já que a sede da empresa fica na capital. Eu e Alfredo levamos nossa relação. Foi ficando tudo muito morno, não vou mentir. Ele não tem o mesmo apetite sexual que eu. Comecei a achar que ele não tinha mais tanto interesse por mim. Eu sou uma mulher vaidosa, gosto que os homens reforcem isso. E o fato de Rodolfo várias vezes ter negado sexo comigo me deixou abalada. Comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, de tanto ele falar da ex dele ou comparar situações ruins em que passavam-se, né? Eu acabei indo futucar o Instagram da ex dele. Dani, mas quem procura acha, né? Acabei achando uma foto da ex dele com uma joia idêntica à que ele me deu naquele jantar na Europa. Eu nem sabia o que seria pior, ele me dar uma joia que a outra usava ou comprar uma joia idêntica à que a outra usava para me dar. Foi aí que eu decidi terminar com ele. Falei tudo que tinha visto, né? Contei das fotos e contei também que eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha com ele. Eu achava que ele não me desejava. Ele ficou desesperado, não quis terminar de jeito nenhum. Mesmo assim, fiquei com orgulho ferido e não aceitei as desculpas de que ele não tinha reparado que ele tinha comprado um colar igual. Então ele falou que, nossa, nem notei que eu comprei igual, né? Ai, gente, foi aí que eu decidi conhecer pessoalmente Colline. Colline é um cantor promissor, estava fazendo audições na mesma cidade da Europa que eu. Mas não nos conhecemos nesse momento. Nos conhecemos numa live quando ele disse onde ele estava e quando fui conversar com ele no privado, já que tinha muito em comum. Começamos a nos falar bem no início da pandemia. Até aí tudo bem, só amizade. Quando terminei com o Alfredo, decidi aceitar conhecê-lo pessoalmente. Isso era outubro do ano passado. Começamos a ficar. Ele tinha outras qualidades e várias afinidades, pois tínhamos a mesma profissão. Porém, Colline estava com uma passagem para a Europa comprada e com um baita contrato assinado. Fiquei com ele por volta de um mês e decidi manter só na amizade. Eu sabia que ele não tinha experiência ainda de morar sozinho fora do país e que ele precisaria desse tempo para saber o que ele queria da vida. Com essa loucura toda de pandemia, medo de ficar sozinha e também mal acostumada com o padrão de vida que Alfredo sempre me proporcionou, acabei voltando para ele. Uma coisa importante, Colline não sabe de Alfredo e Alfredo não sabe de Colline. Como eu moro sozinha, eu consigo falar com os dois. Colline já está na Europa e vive me prometendo que vai me ajudar a achar um contrato para que eu vá também para lá. Gente, Colline chegou a me convidar para ir com ele, mas eu não quis. Eu posso até aproveitar do que um homem pode me propor de conforto, mas eu não vou projetar minha vida em cima de um homem e ficar dependendo que ele me sustente. Se eu for para a Europa, vai ser por conquista própria. Enquanto isso não acontece, eu fico aqui no Brasil com o Alfredo. Dani, eu gosto de ambos. Eles têm qualidades diferentes. Eu sinto o Alfredo um homem que seria um tiro certo. É estabilizado, mais velho, não tem filhos. Seria um homem que eu escolheria para ser pai dos meus filhos. Quanto a Colline, é uma pessoa que eu ainda não tenho muita certeza. Ele ainda é inexperiente, né? Mora fora. Sei que a carreira dele vai deslanchar. Ele me manda flores, mesmo estando na Europa. Me presenteia com alguns presentes caros, pois ele sabe que eu gosto. Bom, com essa situação toda, eu não sei o que decisão tomar. No final, acho que eu não gosto de ninguém o suficiente para querer um só. Eu não sou apaixonada por eles como eu sou por Rodolfo, da primeira história. Gente, o que vocês acham disso tudo? Você acha que é possível viver sem estar apaixonado por alguém? Sinceramente, minha vida andou muito desde que coloquei meus planos em primeiro lugar e parei de pôr homem em primeiro lugar. Meu lema é: alguém que não soma está subtraindo na minha vida. E ninguém é neutro na vida de ninguém. Um beijo pra vocês, adoro. Alice, adorei sua história. Nossa, fiquei aqui imaginando já teatro, ópera, esse monte de homem aí. Bom, mas a sua questão aqui é entre Alfredo, Colline e você ainda acha que é apaixonado por Rodolfo. Eu novamente falo, vai lá, tem uma conversa com o Rodolfo, para Rodolfo não ficar aí também sendo aquele... Gente, tudo que não acontece na nossa vida, a gente vai achar que é sempre o melhor, né? Então,
Então Rodolfo virou assim, o homem ideal da sua vida, que você nem sabe se seria, né? Mas como não teve lá, você não teve uma convivência com ele, igual o Alfredo, maravilhoso, rico, te proporciona coisas boas, mas talvez seja lá frio no sexo, né? O Colline, maravilhoso, tal, mora na Europa. O Rodolfo com certeza terá também um ladozinho dele ruim. Ele terá também algo que você não goste. É que não deu tempo de você conhecer. Então você fica aí com essa psicopatia de Rodolfo na cabeça. Bom, amiga, olha, eu sinceramente é difícil, né? A gente não tá ali na sua pele. Eu escolheria, na verdade, quem, né, me faça feliz e quem me der uma... Vocês já me conhecem aqui no canal, não é mentira que eu prezo muito a questão da minha estabilidade financeira também. Não que eu queira uma pessoa por interesse, mas eu tenho que estar com uma pessoa que também tem uma estabilidade, até porque eu fui totalmente desestável financeiramente minha vida inteira e hoje eu prezo muito por isso, entendeu? Hoje eu entendo quando minha mãe falava que só amor não enche barriga de ninguém. Entendo ela perfeitamente. E sou igual a você, trabalho para ter minhas coisas, não quero me encostar em ninguém, mas eu quero um homem do meu lado também, que tenha uma estabilidade, que possa me proporcionar coisas boas. Não vou mentir para vocês, não quero um cara que seja um loser, um zero à esquerda, que, peraí, eu trabalho, eu luto e o cara vai ficar lá, né? Não, sorry, não dá. Então, assim, é complicado. Só que eu acho assim, o Alfredo, ele tá aí com você. Então é mais fácil você saber, né, o lado bom de Alfredo, o lado ruim de Alfredo, as coisas boas que Alfredo, né, tem, as coisas talvez não tão boas assim que você não goste. Por quê? Porque o Colline, querendo ou não, ele tá longe. E sempre quem tá longe tem uma vantagem, né, gente? Quem tá longe não enche o saco. Quem tá longe, você não tá ali no dia a dia, então você só conversa coisinhas boas, triviais, né? E fica sempre aquela coisa da imaginação. A imaginação acaba falando mais alto do que com quem realmente está ali do seu lado. Então eu sempre acho que quem tá longe tem mais vantagem do que quem tá perto. Quem tá perto é aquela pessoa que vai estar do seu lado, vai ter aqueles dias que você tá, né? A pessoa também não tá num dia tão bom. Todo mundo tem aquele dia que tá meio mal-humorado, ou cabisbaixo, ou meio triste. Então, assim, você conviver com uma pessoa é diferente do que você estar num relacionamento aí virtual com uma pessoa que, né, só te liga nas horas boas, só fala coisas engraçadas, aqueles momentos. Mas lembrando que não é assim, né? E você mesmo fala que o Colline, ele é um cara assim que talvez não tenha... ele vai deslanchar agora, ele tá pra carreira dele agora, então o que acontece? Eu acredito que isso pode ser algo assim contra também um pouco vocês, porque na hora que ele começar a enxergar a carreira dele, na hora que ele começar também aí, né, a ir pro estrelado, será que isso não vai subir na cabeça dele? Será que você vai continuar sendo aí a prioridade dele? Não sei, pode ser que sim, tá? Mas eu acho assim... Bom, se você tá no Brasil hoje, né? Eu acho que você deveria sim dar uma chance ao seu relacionamento aí com o Alfredo, né? Se ele é uma pessoa tão legal, ok, que te deu lá a joia igual ou parecida com a da mulher, mas... Pelo tempo que vocês estão juntos, eu acredito que ele já está divorciado, né? Eu não sei, talvez eu daria uma chance aí ao Alfredo, que juntaria aí um cara legal, um cara que te trata bem, um cara que te proporciona coisas boas, um cara que, querendo ou não, igual você falou, estava lá na Europa, foi lá, foi te visitar. Então, é um cara que mostra interesse em você. O outro fica muito vago, porque a gente não sabe direito. O cara foi pra Europa, tá lá, ok, conversa com você, conversa pela internet, mas eu acho que uma coisa é você conversar pela internet, né? Outra coisa é você estar ali no dia a dia, né, com a outra pessoa. Essa é a minha opinião. Agora, o Rodolfo, fia, eu acho que você deve, sim, ok, que foi maravilhoso, vocês se conheceram, ai, né, foi aquela coisa de outro mundo de vocês. Mas eu acho que tá na hora de você botar um ponto final nisso aí, sabe? Porque senão, ó, vai ficar aqui
E depois você não consegue... você vai ficar sempre pensando, nossa, mas teria sido tão bom, teria dado certo, teria... Olha, eu acho que teria, né? Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Como dizia meu pai, quem acha não sabe nada, né? Então, cuidado, tá bom? Um beijo, deixa aí seu comentário, mas adorei sua história, adorei mesmo. Viajei aqui, ó. Viajei nessa história. Beijo e até o próximo. Tchau, gente.